Aí galera, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, mano. Isso aqui é o canal Barbie Bike. Que canal que é esse aqui? Canal de bike? Não, mano, isso aqui é o canal da minha vida, galera. É o canal que eu compartilho tudo aqui com vocês. O que eu mais sei fazer é a mecânica da bike, mano. Então por isso aqui que eu mostro pra vocês. E qual é a intenção do meu canal, galera? Mostrar a mecânica que você possa fazer em casa sem ferramenta. Vamos dizer assim, tá ligado? Na verdade, a intenção aqui, galera, é sempre de ajudar vocês aí, ó. Quem não tem dinheiro, mano, poder conseguir andar com a bike. Isso aí poucas pessoas conseguem entender, mano. Mas pode ver que é tudo mecânica simples, funcional e que como vai te ajudar muito. A intenção desse vídeo aqui, galera, é estar respondendo os comentários de vocês, tá ligado? Seja crítica, seja pergunta, seja o que você quiser. Então, a partir desse vídeo aqui, eu quero tentar fazer uma bola de neve, vamos dizer assim, tá ligado? Eu vou respondendo as suas dúvidas dos últimos vídeos e assim a gente vai interagindo, beleza? Vou começar por esse aqui, mano. Esse aqui porque eu vou falar pra você. Tem uns caras aqui que, mano... Nossa, esses caras desanimam muito, galera. Vocês não estão ligados, mas nem dá nada, né? Tem o primeiro aqui, ó. Vou ler todos, galera. A ideia é boa na teoria, mas na prática, creio que não. Pois a força exercida na pedalada vai fazer com que pouco tempo venha a trinca os pontos de ficção do pé de vela. Não todos, mas ao menos um irá trincar, pois não terá base suficiente para absorver a força aplicada. É isso mesmo, Márcio. Você tem toda a certeza do mundo, mano. Vai acontecer isso. Só que como eu falei no vídeo, mano, falei pra vocês, isso aqui é pra vocês passear, mano, pra vocês se locomover. Se você for usar isso pra mountain bike, isso eu não indico, mano. Certo? Então, com certeza, se você for aplicar ali, não vai dar certo, mano. É uma gambiarra. É um negócio que, mano, pouco de vocês conseguiram entender, né, mano? Eu lancei a dica pra vocês, pra quem tem aquele pé de velho e aquela coroa, mano. Pô, é muito fácil, seria muito fácil só comprar coroa. Eu resolveria o problema. Agora vamos supor, você não tem dinheiro, quebrou sua bike, quebrou sua coroa, mas você tem uma coroa, você tem a mesma coisa que eu mostrei aí pra você no vídeo. E aí? Você vai fazer o quê? Você não tem dinheiro para comprar, mas você quer andar. Bom, quem não tem criatividade vai ficar sem andar, né, mano? Quem tem criatividade e coragem vai e faz. E tenta. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas você vai saber como. Tentando, né? Clientes jogam fora essas peças. André, você nem tá ligado, mano. Os clientes aqui é top, mano. O negado desacredita disso, né? Os caras tá jogando aí, joga mesmo, mano. Você nem tá ligado. Isso aí eu ganhei, velho. O cliente ia jogar fora. Falou, ó, Barbie, tá aí. Vê se der pra fazer uma grana, faz aí, mano. Senão eu vou jogar fora. É assim, é outro nível, galera. É outro nível de cliente, mano. Vocês precisam entender isso. Vende esse pé de vela e compra um mais simples de Três Coroas só pra andar na cidade. Então, David, é que a intenção, mano, é fazer uma bike personalizada, velho. Desde quando uma bike personalizada ela é padrão? Não é, mano, ela foge, tá ligado? Então aquela gambiarrinha pode até ficar top, mano. Por mais clientes assim. Eu, por exemplo, nem deixo nem as embalagens que eu compro na oficina. É, Alexandre, eu também, mano, não costumo deixar muito não, tá ligado? Mas tem gente que não liga, mano, pra isso, tá ligado? Tem gente que compra uma peça nova e não quer, mano. Graças a Deus eu tenho muitos clientes assim, mano, que deixa a peça boa aqui. Você viu lá, tem quadro, tem pé de vela, tem freio. Então, eu quase montei uma bike, mano. Fora as rodas que eu não mostrei pra vocês. É, mano, é muita coisa que chega, graças a Deus. Barbie, muito top. Suas mecânicas são muito boas e me ajudam diariamente. Não quer vender esse freio hidráulico? E Patrícia, eu vou falar pra você, mano. Ó, se pá até vende, hein? Tô negociando essas peças. Não vou montar essa bike pra mim, não, mano. Só vou dar um talentinho no freio lá. Vou focar no BMX. Mas pra mim vai ser mais fácil vender por aqui, mano. Senão vai ter mó corre. Eu mandar pelo Sedex, tá ligado? Se morasse por aqui, pá, dava até pra vender, mano. Mas, pô. Vai ser mais fácil pra mim vender por aqui, tá ligado? E vende rapidão, mano. Puta freinho top. Barbie, hoje aproveitei o selante com café que você mostrou meses atrás. Cara, muito obrigado mesmo. Eu estava em um sério compromisso. Muito obrigado pela dica. Fala aí, Maurício. Top demais. Galera, aquele selante que eu falei pra vocês, mano, de pó de café e com cola, funciona demais, mano. Sabe qual é o único problema dele? É o cheiro depois, mano. Nos primeiros dias é top, mas depois fica mó cheiro ruim, mano.
Mas e o funcionamento? Só quem usa tá ligado, mano. Sabe que o negócio funciona mesmo. Eu tenho um pé de vela Deore integrado, é igual esse seu aí. Acredito que o seu seja Deore também. E Thales, não é não, Thales. Esse é o Alívio, mano. Eu só não lembro o modelo dele do Alívio. Ele é muito parecido mesmo com o Deore, mano. Bota uma arruela que fica top aí, ó. Boa foto, já tá ligado, mano. Sabe? É, nego que conhece as gambiarra, nego sabe, mano. Só quem faz, galera, sabe disso aqui, mano. É isso aí, tem que testar pra ver se vai dar certo ou não. Valeu a dica. Fala aí, Fred. É isso mesmo, mano. É tentar, mano. Agora negar, vocês vão ver, galera. Nós vai chegar aqui nos caras, mano. Os caras é muito doido, mano. Ó o palhaço. Às vezes temos que adaptar para testar se vai dar certo. Tipo eu peguei um pé de vela e vou trocar o pedal, mas fui baixar a minha bike fazendo rosca, a ferramenta quebrou dentro do pé de vela, finalizando o tempo, então eu tô... Galera, não gosta de ler não, mano, mas muito bom pé de vela, velho, testar a furação, então não estragou. Mano, eu entendi, foi porra nenhuma, palhaço. E se trocar com quem tem um pé de vela 104 ou uma coroa 96? Pô, Paulo, é o que eu falei pra você, mano. Aí assim fica fácil, velho. Entendeu? Mas vai achar. Não acha, mano. Quem vai ter uma coroa 104 aí do seu lado? É muita sorte, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Vocês precisam entender que é ideia, galera. Vocês não podem só depender da peça exata para o negócio funcionar. Vocês precisam sair da caixinha, mano. Tentar, velho. É só assim vocês vão saber. A ideia é funcional, brother. Mas se você fizer um adaptador para sacar, para casar os parafusos, a estética mude se você tiver que botar força. Não vai estragar nada, só uma ideia. Fala aí, Luiz, é isso aí mesmo, mano. Se der um trampo lá, o negócio fica filé, velho. Não vai estragar não, galera. Aquilo ali é necessário tanta força para você conseguir estragar ali, que eu acho que você não tem força o suficiente para estragar aquilo, mano. Olha aí, agora se tivesse dois parafusos, aí sim, né, mano? Mas três não vai, galera. É muito resistente aquilo ali, mano. Ó, para você ter uma ideia, pé de vela, três peças. Pé de vela, eles são rebitados, galera. Rebitado é muito mais fino do que aquele parafuso. E aguenta, mano. Imagina. Ah, esse aqui, ó, galera. Esse aqui desanimou. Barbie, só uma dica. Comece e termine seu vídeo. Pô, tá vendo? É difícil até de ler, mano. Me decepcionei. Seus vídeos são bacana. Você é um cara muito inteligente, que corre atrás das coisas. Mas ficar assistindo vídeos que não acabam, não tem graça? Um grande abraço. Que Deus ilumine sempre. Eu continue iluminando sempre você. Então, galera, você tá vendo? Isso aqui que é foda, né, mano? Tipo, o cara vem aqui, Barbie, eu não gostei. Porra, mano, eu tenho mais de 300 vídeos aqui no YouTube, galera. Porra, quem sou eu pra fazer todos os meus vídeos agradar vocês, mano? Aí, porque eu lanço um vídeo, o cara se decepciona comigo. Pô, eu não quero esse tipo de inscrito aqui não, mano. É só porque, pô, só quer venha nós, não, mano, tá doido? Barbie, será que consigo colocar um parafuso desse na relação de 3 velocidades? Porque a minha perdeu. Cara, me fortalece aí com suas dicas. Me dá uma hora aí, mano, tamo junto. Então, Andrés, colocar, mano, esse parafuso, substituir ele, mano, é só em último caso. Como eu falei pra você, agora no caso de três peças, 3 velocidades, não vai dar certo, velho. Porque a cabeça dele é muito grande, ele só vai funcionar em uma coroa. Tá ligado? Mas que o duas coroas ele já não funciona não, porque não tem como dar um acabamento. Por isso que os parafusos que vai próprio lá pras coroas, eles são bem estreitinhos. Barbie, vende esse pé de vela pra mim. Tô com ponta quadrada na minha bike DH e fica perigoso. Tô ligado, João. É mó tenso, né, mano? Pé de vela integrado aí pro rolê downhill, pô, muito mais resistente, mano. Mas então, mano, como eu falei, mano, aí compensa pra mim vender aqui do lado, tá ligado? Porque senão eu vou ter transtorno de mandar pra vocês, pá. Não vai compensar pra mim, tá ligado? Vamos dizer assim, porque, tipo, eu não vou pedir caro no freio, velho. No freio não, no pé de vela. Pé de vela é baratinho, mano. E esse pé de vela é até de um cliente, mano. Ele deixou aí. Nem sei se ele quer vender, mas enfim, né, mano? Sou mais de 3 anos, porra. Mas top, é meu agora. Vai montar uma bike. Então, mano, você viu quase, hein, mano? Falta pouco. Ô Glaucus, tamo junto, meu mano. Portela. Esse pé de vela é Deore. Então, Portela, parece Deore mesmo, mano. Também achei que era Deore. Esse pé de vela é BCD 96, mais assimétrico. BCD 96 é o mais chato para comprar porque tem a mesma numeração para normal e assimétrico. Então, Rodrigues, essa fita aí, mano. Galera, por isso que eu falei pra vocês, mano.
que provavelmente algumas pessoas poderiam ter esse tipo de problema, porque aquele pé de vela é um pé de vela livre, eu não lembro a numeração dele, mas é um pé de vela livre com um BCD 96, é um BCD diferente, mano. Você não acha coroa única normal. As coroa única que você acha é caro. Então não compensa ter aquele pé de vela, tá ligado? Compensa você comprar outro pé de vela e daí ter as coroas mais aceitáveis, que são os pés de vela de coroa de BCD 104, é o mais comum. Barbie, por que a SB não pode comentar? Então, Gilberto, é o seguinte, mano, os vídeos que eu tô publicando lá são os vídeos que eu lancei aqui no meu canal, mano, é tudo vídeo repetido, entendeu? O canal tá parado lá e, pô, e tá me gerando uma receita. Eu falei, mano, como o canal tá parado aí, tentei vender ele e não consegui, eu vou republicando meus vídeos, mano. Então todos os vídeos que eu tô publicando lá, Gilberto, são os vídeos que eu já publiquei aqui nesse canal Barbie Bike. Então lá é só uma reprise, por isso que eu coloco lá compartilhado, tá ligado? E graças a Deus tá dando certo, mano. A galera tá reassistindo o vídeo. Por quê? Teve muitos que não assistiram os vídeos, mano. Tem muita mecânica que a galera pede aqui que, mano, eu já fiz. Barbie, o MacGyver das bikes. Abraço, irmão. Tamo junto, Leandro Gomes. Tá ligado, né, mano? Só mecânica pesada, mano. Mecânica diferenciada fora da caixinha. Vai ficar top esse pé de vela. Barbie, cadê o vídeo do desengraxante caseiro, desgraça? Ô, Caio, eu já fiz, mano. Tá vendo você, mano? Falei pra vocês, velho. Eu já fiz isso aí. Mas não tem problema não, Caio. Eu vou trazer aí de novo, mano. Não vou repetir. Porque sempre tem gente nova. Nunca viram meus vídeos. Tem vídeos que vocês perdem aí, galera, que eu já lancei pra vocês. Mas nem dá nada. Eu repito aqui pra vocês. Tamo junto. Barbie, na boa, mano. Faz isso não. Negocia esse pé de vela, os leigos vão assistir o seu vídeo, vão copiar e não vai dar certo. Desculpa aí, essa não vai funcionar. E Nilson, isso aí que você tá errado, mano. Como que você julga um negócio se você nem usou? Como que vai dar errado? Vai dar errado se o cara não souber fazer, mano. Pô, aí é responsabilidade dele. Se você for fazer uma coisa, é responsabilidade de quem? É minha? Não, né, mano? Você precisa, pô, ter ciência, né, velho? Tô mostrando alternativa, velho. Não tô falando pros negros fazer. Não pode ser gado, né, velho? Seguir o que os outros falam. Não, mano, você vê, pensa e vê. Porra, é uma alternativa, faço ou não. É uma ideia, mano. Fica bolado, não. Isso é chato, velho. Opa, queria um cliente desse. Ô, Wallace, sabe como que você vai ter um cliente desse, mano? Seja 100% atencioso com o cliente, seja fiel, seja educado, trate o cara bem, dê atenção pra ele, valorize a bike dele, que, mano, isso aí ele vai te dar como gorjeta. Galera, eu já ganhei tanta coisa, já ganhei suspensão, já ganhei roda, já ganhei quadro, já ganhei, mano, já ganhei sapatilha, já ganhei capacete. Vocês ganham, mano, é só trampar, galera, só dar o seu melhor. Negada acha que é impossível você ganhar isso. Ah, Marli. Oi, Barbie. Ih, tá querendo, hein? Aí, galera, vou falar pra você, é cada um, hein, mano. Mas é da hora isso aí, mano, é da hora. A Marli, ela tá todo vídeo aí, ela tá lançando isso aí, ó, galera. Oi, Barbie. Muito doido, né? Mas tem um doido aí que fica publicando número. Eu tô achando que esse cara é a hora que ele entra, tá ligado? No vídeo, acho que ele comenta o número do like que ele deu. Entendeu? Qual foi o número do like que ele deu? Muito top, mano. Ó, vocês não estão ligados. Cada tipo de seguidor que eu tenho, mano, um mais da hora que outro, mano. Mas é isso aí, tamo junto, Marli. Oi pra você também. Barbie, preciso comprar uma bike simples, porém uma bike boa, de até 1.600 conto pra mim trabalhar, às vezes, e dar um pedalzinho. Uma bike barata para iniciar. Me ajuda aí. Ô Alves, te ajudo sim, mano, com certeza. Compre bike usada. É a melhor coisa, mano. Você vai comprar bike. Lógico, mano, você não vai comprar bike usada velha, né, velho? Não, mano, você coloca ali um orçamento e você faz a pesquisa na base do seu orçamento. O que eu posso garantir para você é que às vezes uma bike usada, bem ajustada, bem avaliada, vale muito mais do que você comprar uma bike usada, uma bike zero, mano. Isso eu garanto para você. Vá por mim. Pelo amor de Deus, vende a bike e compra uma coroa que é melhor. Pelo amor de Deus, vende a bike e compra uma coroa que é melhor. Então, Miguel, com o dinheiro tudo é mais fácil, né, mano? Tá vendo como vocês são, mano? Fazer as coisas sem dinheiro, vocês não têm um dom, né, mano? Mas não tem problema não, que a sua não foi crítica não, mano. Foi uma dica aí.
Da hora, tamo junto. Barbie, se fazer esse trampo aí com solda, eu acho que vai estragar o pé de vela e a coroa, mas tirando isso, eu quero compartilhar com você que hoje vi o vídeo do canal Pedaleria e vi o seu também. Cheguei à conclusão que eu fiz a mesma enraiação que você fez no seu vídeo e ficou da hora. Ô Raul, que da hora, mano. Pô, muito top isso aí. Por que isso aí é da hora, mano? Porque é isso aí, galera. Aí, eu tô mostrando pra vocês, mano. Zoado, mas pelo menos tô ajudando aí, ó. Ajudei o cara montou a roda muito mais rápido do que quando eu montei a primeira vez, mano. E galera, ele montou uma das rodas mais chato, que é a roda da Monarch, velho, que ela exige o alinhamento de pulo, não só o alinhamento lateral, velho. Muito doido, toma um like aí, doido, tamo junto. Se tu fosse vender esse pé de vela, ia pedir quanto, Barbie? Olha, Matheus, um pé de vela desse aí, mano, ele deve custar, usado do jeito que tá ali com o movimento central, mano, uns 250 por aí, 300, porque um pé de vela desse é quase 700 a 800 contos era. Gambiarra nervosa, fala aí, Giovanni. É pesadão, mano. E o último, galera, é esse aqui. Nossa, esse desanimou muito. Para que tá horrível. Não tem essa de parafuso ser mais forte que o outro. Aí tem que ser o certo. Os originais, além de aperto, também dá embuchamento. E isso aí é para quem não tá com a grana suficiente para gastar no momento. Pô, Luiz, você é cabeçudo também, né, mano? Você não prestou atenção no vídeo, não? Isso é pra quem não tem dinheiro, cabeçudo. Se for trocar peça, porra, é fácil, mano. Vocês entenderam, galera? Vocês entenderam, rapa? Às vezes os tipos de pessoas que eu lido, mano, pessoas que não conhecem mecânica, que não conhecem, não. Eu posso estar errado? Pô, posso estar errado, mano, mas é uma alternativa. Concorda comigo? Ninguém testou, mano. Ninguém pode falar nada. Mas eu vou testar e vou mostrar pra vocês, hein? Tamo junto, galera. Um vidinho aí, ó. Deixa aqui, mano, seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, porque esse vídeo eu vou voltar aqui, galera, e vou ver todos os comentários de vocês e vou responder, mano, suas dúvidas. Demorou? Ó, vem com comentário de xingar não, mano. Vem com uma crítica top, mano. Vem principalmente com uma crítica construtiva. Não querer derrubar. Demorou? Tamo junto, hein, rapa?